Então, estamos estudando, o último assunto foi valores mobiliários. O que são valores mobiliários? São títulos emitidos e negociados no mercado de valores mobiliários. As sociedades anônimas, também podem emitir títulos e negociar esses títulos no mercado de valores mobiliários. O mercado de valores mobiliários, então, nada mais é do que o local onde esses títulos são negociados. O título são papéis que dão aos titulares desses papéis alguns direitos. Então, por exemplo, direito de ser sócio, direito de participar do lucro da empresa, direito de comprar a ação, ou de preferência de a compra de uma ação quando for emitida. São exemplos de direitos em que esses títulos, ou nos quais esses títulos podem ter, certo? Então, o titular de um papel com determinado direito vai poder exercer esses direitos. E esses direitos podem ser negociados. Esses valores imobiliários são utilizados como forma de capitalização, como forma de financiamento das empresas que os emitem. Então, em regra geral, a aquisição desses títulos é feita como forma de investimento. A sociedade anônima emite, chatice, cara? Celular aqui, agora é telefone, já vou desligar aqui. A sociedade anônima emite diversos títulos, que a gente vai estudar. Aliás, até estudamos algum. A sociedade anônima emite, por exemplo, uma ação, que é um documento, um título, um papel, que o titular dessa ação é sócio de uma sociedade anônima. Essa sociedade anônima, ela pode negociar as ações entre determinadas pessoas, em âmbito privado, em âmbito de balcão, que a gente comenta, diretamente entre o negociador desses títulos, uma corretora de valores, uma instituição financeira, e o seu comprador, ou pode colocar isso à disposição de qualquer pessoa através de um ambiente de bolsa. Então, a sociedade anônima pode ser aberta ou pode ser fechada a partir da negociação das ações, que são valores mobiliários também negociadas no ambiente de bolsa ou diretamente, o ambiente de bolsa, tá certo? Ou diretamente. Então, o mercado de valores imobiliários tem dois ambientes, o ambiente das bolsas, no Brasil a gente só tem uma, ou o chamado mercado de balcão, que seria o mercado direto desse ambiente. Também já vimos isso, vamos avançar. Esse mercado de valores imobiliários é regulado por uma lei, que é a Lei 6385, e de 76, que não só define quais são esses títulos, mas cria e define lá a CVM, que é quem vai organizar esse ambiente. Tá? Também já vimos isso. Já falamos sobre as ações, que é o principal título emitido e negociado no mercado de valores imobiliários, e hoje a gente vai entrar em outros títulos ou em outras espécies de valores imobiliários emitidos e negociados por essas companhias, ok? O primeiro título aí que a gente vai ver são as debêntures. O que são debêntures? São títulos, são valores, documentos emitidos por uma companhia, emitidos por uma sociedade anônima e negociados no mercado de valores imobiliários. Esses títulos conferem aos seus titulares o direito de crédito contra ela. Então, diferente de uma ação, por exemplo, em que o titular tem direito de ser sócio, tem direitos inerentes a uma sociedade, o título debênture confere ao seu titular um direito de crédito. Então, quando alguém compra uma debênture, na verdade, ele se torna um credor, não é isso? Então, os debenturistas, que são aquelas pessoas que adquirem esses títulos, se tornam credores,
de uma sociedade anônima. Então, debenturistas vão se tornar os credores de uma sociedade anônima, ok? Como é que a sociedade anônima emite uma debenture, né? Ela vai emitir uma debenture através de uma escritura pública. Então, existe uma escritura pública, né, de emissão dessas debêntures. As debêntures são títulos representativos de um contrato de mútuo. Lembra, contrato de mútuo é um exemplo de um contrato de empréstimo, né? Um empréstimo tem dois tipos, você já estudou isso também, né? O empréstimo é um gênero, que eu tenho mútuo e tenho comodato. Quando eu empresto uma coisa fungível, né? Dinheiro, uma coisa que eu posso substituir por outra coisa igual, eu estou falando de um contrato de mútuo, empréstimo tipo mútuo. E quando eu empresto um bem que a devolução é aquele próprio bem, exclusivamente aquele bem, ou seja, um bem infungível, eu estou falando de um comodato. Então, a Ambev empresta para aquele bar aquela geladeira, ele vai pegar aquela geladeira de volta, certo? Contrato de mútuo. E quando você vai no banco, pega um dinheiro, você faz um contrato de mútuo, né? Perdão, na Ambev é um comodato e no banco é mútuo, bem infungível. A debênture é um título representativo de um contrato de mútuo. Diferente de um contrato de mútuo em que A vai até o banco B e faz aquele contrato, e o banco B estabelece as regras, né, do contrato. O banco B vai dizer qual é o valor máximo que ele empresta, vai dizer qual é o prazo máximo que ele empresta, vai dizer qual é a taxa de juros cobradas para aquele empréstimo, e entre outras regras. Né? Na emissão de uma debênture, é a empresa, né, emissora, que vai definir as regras, que vai definir qual o prazo de pagamento, o valor que ela vai captar, que ela pretende captar. A debênture é emitida por escritura pública, né? Sim, né? Debênture é emitida por escritura pública. Muito bem, exatamente isso. É uma escritura de emissão. Exatamente isso, amigo. Está no artigo 59, se eu não me engano. A debênture, a deliberação sobre a emissão da debênture é privativa da Assembleia Geral, né, e é feita através de escritura pública. Isso aí. Então, a debênture é a emissão, né, de um título ou de títulos decorrentes de um empréstimo ou de um contrato de mútuo que a empresa resolveu fazer. Então, os titulares das debêntures têm direito de crédito perante a companhia, né? Como eu já disse, nas condições fixadas por ela no instrumento de emissão ou na escritura de emissão. Valeu? Tá? A Lei 6404 regula a debênture, né, a partir do artigo 52 seguinte, como eu já disse, inclusive. O 52, né, fala que a companhia poderá emitir debênture que conferirão a ela o direito de crédito, né, nas condições constantes na escritura de emissão. Ok? A lei fala que eu posso ter uma ou mais classes de debêntures. Então, 53, a companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debênture, cada uma emissão pode ser dividida em séries, né? Classe ou séries. Então, eu tenho uma série de debêntures que a taxa de juros é 8%, né, o pagamento em 10 anos. Eu tenho uma série de debêntures que a taxa de juros é 9%, o pagamento em 15 anos, né? E assim sucessivamente. Né? As debêntures, então, podem ser divididas em séries. É importante. E por quê? Porque cada série eu vou dar um direito, né, específico para o meu credor. Então, o meu credor, né, vai comprar a debênture de série tal, ou da série, né, Y, ou da série tal, em razão de um direito que ele possa, eventualmente, estar atrelado àquela debênture. Ok? O que mais tem para a gente falar aqui sobre debênture? A debênture, né, vai ficar estabelecido nela um direito de crédito, monetariamente corrigido ou não, né, e com a garantia, eventualmente, nela definida. Então, eu vou ter, na debênture, a atrelação, né, de determinada
garantia. Então, eu posso conceder a uma determinada série de debêntures uma determinada garantia. E a depender do tipo de garantia, eu vou dizer que essa debênture vou classificar a debênture. Então, eu classifico as debêntures, né, como os debêntures com garantia real, por exemplo. O que é uma debênture com garantia real? É uma debênture em que está atrelada àquela emissão de debêntures um determinado bem em garantia. Assim como você vai fazer um empréstimo com um banco, né, e dá a ele o direito, né, de executar um determinado bem em caso de não pagamento, né, não é o caso quando você empresta um dinheiro para poder comprar um imóvel para você. Então você vai até a Caixa Econômica Federal e fala assim: me empresta um dinheiro que eu quero comprar esse imóvel. A Caixa falou: tudo bem, eu empresto, desde que você me conceda. Obrigado, Letícia. Você vai até a Caixa Econômica, né, e diz assim: me empreste um dinheiro que eu preciso, né, comprar um imóvel. Ela fala: tudo bem, eu empresto, desde que você me conceda um direito real de garantia sobre esse imóvel. Você estudou lá os direitos reais de garantia, né? Direito real de garantia: penhor, anticrese, hipoteca. Então você celebra com uma Caixa um contrato de empréstimo, né, na modalidade mútuo, em que a Caixa te empresta um dinheiro para você comprar aquele determinado bem. Então, no mesma escritura, né, escritura particular de compra e venda, concessão da hipoteca, né, e mútuo, uma coisa só, um documento que faz vários atos. Fulano vendendo a casa para você, a Caixa emprestando dinheiro para você pagar para ele e você concedendo para a Caixa um direito real de garantia, que é a hipoteca. Caso você não pague aquele empréstimo, a Caixa Econômica poderá executar aquela casa que está garantida, né, ou está garantindo o pagamento daquela dívida. Ok? Então, da mesma forma, quando uma sociedade anônima resolve, né, emitir debêntures para se capitalizar, ela também pode, se assim entender, né, necessária, atrelar aquela emissão de debêntures uma garantia real, né? Por exemplo, uma hipoteca, né, um bem imóvel. Por exemplo, um bem imóvel, máquinas, equipamentos, né? E se ela assim o fizer, essa debênture é uma debênture com garantia real. Por que ela faz isso? Porque ela quer dar mais garantia aos investidores. Então, se eu comprar uma debênture que tenha atrelada a essa debênture uma determinada garantia, eu, né, aceito receber menos juros. Né? O valor dos juros é um percentual inverso ao risco que eu sofro. Então, se eu vou fazer um investimento, né, em uma atividade com menor risco, eu aceito receber menos juros. Se o risco é maior por eu não ter uma garantia, eu vou querer mais juros. Né? Então, no mundo financeiro, né, os juros serão inversamente, né, proporcionais aos riscos, né, daquele negócio. Por isso que o governo federal empresta com uma taxa de juros X, e quando eu vou pegar o dinheiro de uma empresa, a taxa de juros é X mais alguma coisa. Porque, teoricamente, é mais arriscado eu pegar o dinheiro de uma empresa do que pegar o dinheiro do governo federal. Na empresa, dependendo do instrumento que a empresa se utilize, ela vai ter que pagar mais juros ou menos juros. Por quê? Porque aquele instrumento é mais seguro ou menos seguro. Então, essas variáveis, né, de tipos de papéis e as garantias dentro de um mesmo papel fazem com que uma empresa, né, possa, em determinado momento, captar dinheiro mais barato ou captar dinheiro mais caro. Então, vai depender da necessidade dela e da possibilidade dela de oferecer um determinado papel com uma determinada garantia, ou do mercado. Nesse momento, o mercado está, né, reticente a risco. Então, muitas empresas estão quebrando, por exemplo, e aí o mercado só está comprando papéis seguros. Então, vou ter que meter um papel mais seguro. Eu estou no momento em que o mercado, né, está mais favorável a risco. Tem muito dinheiro circulando, como aconteceu na época do Lula, né?
Por que era muito fácil você, por exemplo, comprar um imóvel, né, na época do Lula? A Caixa financiava 100% do imóvel, você não precisava nem da entrada. Depois subiu para 10, 20, dependendo da situação. Por quê? Porque o governo queria financiar a construção, queria financiar a casa própria, e ele, né, permitir esse tipo de empréstimo. Isso faz com que tenha mais dinheiro no mercado, ok? Então, dependendo das políticas macroeconômicas do país, dependendo né, da economia mundial, dependendo de vários fatores, né, a empresa vai estar numa situação ou em outra situação, né, e ela vai precisar, então, lançar mão dessas várias modalidades de papéis que ela pode emitir para poder adequar a situação que o mercado, né, deseja. Então, por isso que a lei permite esses vários tipos de debênture. A primeira debênture que a gente viu, então, seria uma debênture com garantia real. O que é uma debênture com garantia real? Aquela, né, que tem como garantia um instrumento, né, um direito real de garantia. A segunda classificação, né, ou modalidade de debênture em relação à garantia que é oferecida é a chamada debênture com garantia flutuante, ok? Anote aí, isso é importante cair em prova. Debênture com garantia flutuante. O que diz a doutrina em relação a essa debênture? Né? A doutrina diz que a debênture com garantia flutuante é aquela que confere aos debenturistas. Quem são os debenturistas? Né? Os titulares ou os proprietários desse título, né? De uma debênture. Então, é aquela que confere aos debenturistas privilégio geral sobre o patrimônio da companhia. Privilégio geral sobre o patrimônio da empresa, né, que emitiu, da companhia. Privilégio geral sobre o patrimônio da companhia. Pessoal, o que acontece? Uma outra lei, que é a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, regulamenta a forma com que os, né, credores vão receber os créditos, né, que eles têm como uma empresa, como uma companhia, né, em caso de falência. Então, imagine que uma empresa qualquer, né, Petrobras, venha a falir. Né? A Petrobras não é um bom exemplo, porque é uma sociedade de economia mista. Imagina que um banco do Brasil, um banco Santander, venha a falir. E ele tem várias dívidas, né, de várias naturezas. Ele tem dívidas trabalhistas, ele tem dívidas tributárias, né, ele tem dívidas com os credores normais, vamos dizer assim, né, que não sejam privilegiados, como são os trabalhistas e os tributários. E dentro dos credores, né, normais, dentro dos fornecedores, que são os demais credores, excetuados os trabalhistas e os tributários, a lei organiza esses credores. Então, dentro desses credores, excetuado, né, os trabalhistas que também são credores e os tributários que são vistos, né, ou separados dentro dessa lei, porque tem privilégio, recebe primeiro, a lei vai classificar ou organizar os demais credores. E aí, né, a Vale do Rio Doce faliu, tinha lá dívidas para banco, dívidas para, né, em razão de uma reforma que ela fez num imóvel que estava lá, que sofreu uma ventania e, portanto, ela precisava fazer aquela reforma. E tinha dívidas normais, né, o cara que vendeu papel, né, insumos para sua produção. Então, a lei vai classificar essas dívidas e vai dizer, ó, eu tenho uma dívida mais forte, vamos dizer assim, ou com uma garantia mais forte de recebimento, eu tenho uma dívida
mediana, né, de garantia de recebimento, e eu tenho uma dívida, né, mais fraca. Na verdade, a mais forte recebe primeiro em relação à mediana que recebe primeiro em relação à mais fraca. Então, eu tenho uma classificação, né, dos credores, né, normais, ou dos credores que não sejam os trabalhistas tributários. E como é que essa classificação é feita, né? Segundo essa lei 11.101, né, no artigo 83, salvo engano, deixa eu confirmar aqui, os credores vão ser classificados em credores com garantia real, que a gente já viu, inclusive eu tenho uma debênture com garantia real. Os credores, né, vão ser classificados em credores com privilégio especial. Então, nessa ordem, eu tenho trabalhistas, eu tenho credores tributários, eu tenho credores com privilégio geral. Na verdade, na segunda lei 11.000 é o contrário, né? É especial primeiro. Eu tenho credores com privilégio geral e eu tenho credores sem privilégio. Também, aí tem sem privilégio, em latim, significa quirografário. Então, são os credores quirografários. Credores quirografários, né, ou credores sem privilégio. Credores quirografários ou credores sem privilégio. Então, existe uma lei que prevê, né, como os credores vão ser pagos quando, né, dá falência de uma empresa. O Vale do Rio Doce faliu, eu vou ter que pegar o dinheiro que ainda existe, eventualmente de créditos a receber, né, de patrimônio ainda existente, vou vender esse patrimônio e vou pagar os credores. Qual é a ordem de pagamento? É essa ordem aí. Trabalhistas, né, tributários, privilégios especiais, privilégios gerais e quirografários. É desta ordem que a lei permitiu que eu desse garantias às debêntures emitidas. Então, para mim diferenciar as debêntures, né, ou seja, para mim definir que uma debênture é mais segura que outra, eu vou pegar 3 desses privilégios, né, ou 3 dessa ordem de pagamento e vou trazer para debêntures. Então, como eu já dizia, né, a debênture ela vai ter, né, como garantia de pagamento, como privilégio de pagamento, como ordem de garantia, como ordem de grandeza, né, como ordem de mais segurança, 3 ordens. Primeira ordem, aquelas debêntures que têm um patrimônio, né, um direito vinculado, certo? Debêntures com direito real de garantia. Já vimos. Então, vou atrelar àquela debênture um determinado bem, né, um direito real de garantia. Por exemplo, sobre um bem móvel, sobre um bem imóvel. A esse titular, a esse debenturista, caso a empresa venha a falir, ele sabe que ele vai receber, né, na frente dos demais credores. Ele só não vai receber primeiro que o trabalhista, ele só não vai receber primeiro, né, que o devedor tributário, ele só não vai receber, né, primeiro que esses dois. Fora esses dois, né, o credor vai receber, né, logo. Fora esses dois, o credor vai receber primeiro. Então, se você comprar uma debênture com privilégio, né, com privilégio, com direito real de garantia, melhor dizendo, você sabe que você tem uma grande chance de receber, porque você é o terceiro da fila. Ok. Então, você se sujeita a receber menos juros. Agora, a empresa não quer ou não pode emitir essa debênture. Ela tem uma segunda opção, que é a debênture com garantia flutuante.
Os, né, debenturistas ou os credores de uma debênture com garantia flutuante terão direito, né, de receber essa debênture, na mesma ordem, né, na mesma ordem dos credores com privilégio geral. Então, pessoal, se você comprar uma debênture e essa debênture tiver garantia flutuante, significa dizer que lá na falência você vai receber, né, em quinto lugar. Você vai ser um privilegiado geral. Então, a debênture com garantia flutuante, ela está abaixo de uma debênture com garantia real, mas está acima de uma debênture quirografária. Na prática, se uma debênture com garantia real está pagando 8% de juros, você vai querer 9, você vai querer 10. Por quê? Porque o seu risco é maior. Porque a possibilidade de você receber em caso de falência é menor, porque você está depois, né, na ordem cronológica de recebimentos da garantia da debênture com garantia real. E por fim, eu tenho, né, a debênture sem garantia, ou também chamada, né, debênture quirografária. Quirografária. Muito simples. O debenturista, né, de uma debênture quirografária, né, vai receber, no caso de falência da empresa, junto com os credores quirografários. Então, ele é o último, né, da relação de credores previstas no artigo 83 da Lei 11.101 de 2005 a receber. Os debenturistas, né, quirografários, eles são titulares, né, de uma debênture que não lhe dá nenhum privilégio. Ele vai receber junto com os credores que não têm privilégio nenhum. Ou seja, vai receber junto com né, receberá o seu crédito, eventualmente, né, pode ser que não receba, eventualmente receberá o seu crédito com os demais credores, certo? Ele vai receber ou não? Não sei, né? Só vamos saber, se a falência acontecer, e dois, a depender do tamanho da falência. Se for uma falência pequena, entre aspas, né, ou seja, uma falência em que tem muito patrimônio ainda para ser dividido entre os credores, talvez ele receba. Se for uma falência grande, ou seja, a dívida era muito maior do que o patrimônio eventualmente existente, ele, né, talvez não receba. Então é um grau, né, menor de segurança e ele vai querer mais juros. Então tá bom, eu aceito comprar, né, essa debênture, mas se a outra paga 8, né, com garantia hipotecária, paga 8, a com garantia, né, flutuante paga 10, eu vou receber 12 de juros, por exemplo. Eu vou querer mais juros porque os juros um valor inversamente proporcional ao risco que você tenha, ok? E a lei, né, ainda possibilita, né, uma terceira, né, ou melhor dizendo, uma quarto tipo de debênture, que é a debênture subordinada. O que seria uma debênture subordinada? Também chamada de subquirografária. A debênture subordinada é aquela em que o titular, né, vai receber depois de todo mundo, inclusive de todos os credores. Né? O titular de uma debênture quirografária recebe depois de todos os credores. Então, paga-se primeiro os trabalhistas, paga-se os tributários, paga-se todos os credores, né? Cuidado, né? Tributário e trabalhista também é um credor, só que ele é um credor especial. Ele recebe primeiro de todo mundo, inclusive, né, ele é separado pelo nome. Paga todos os credores, inclusive dentro com a divisão interna que existe, que a gente já viu, com garantia real, especial, geral e quirografária, certo? Paga todos os credores. Aí que você vai receber essa debênture. Então, para mim comprar uma debênture dessa, até compro, mas eu vou querer 15% de juros ao ano, porque o risco é muito maior. Se a empresa falir, eu quase, né, a certeza de que eu não vou receber. O único que está à frente, né,
ou melhor dizendo, o debenturista, né, de uma debênture subordinada só está à frente do próprio sócio em uma falência. Teoricamente, na prática isso dificilmente vai acontecer. Quando uma falência ocorre, a empresa tem o seu patrimônio alienado, vendido, e o dinheiro dessa venda é para pagar os credores, nessa ordem. Se sobrar dinheiro, teoricamente esse dinheiro volta para o sócio. Né? Na prática, dificilmente vai acontecer. Então, o credor, né, de uma debênture subordinada ou subquirografária só recebe na frente do sócio, para você ter uma ideia. Então, a chance disso acontecer, ela é mínima, né? Ela é mínima. Então, dificilmente isso vai acontecer. Então, obviamente, né, essas tipos de debênture, né, são para que a empresa emita diversos papéis a depender da sua necessidade e possibilidade. É óbvio que é melhor eu emitir uma debênture com hipoteca, né? Por quê? Porque os juros é menor que eu vou pagar. Mas se eu não tenho nenhum bem disponível, né, na minha empresa, né, que sem que já esteja com direito real de garantia concedido, eu não posso emitir uma debênture quirografária. Perdão, com hipoteca com direito real de garantia, certo? Eu não posso emitir nenhuma debênture com direito real de garantia ou hipotecária se eu não tenho bens para hipotecar, né? Então, vai depender da minha condição. Se o mercado, né, tá avesso, né, a risco, não adianta eu emitir uma debênture, né, subordinada, porque é um momento que o mercado está com pouco dinheiro circulando. Ao oposto, se o mercado está com muito dinheiro circulando, né, eu posso emitir uma debênture, né, mais arriscada e, portanto, pagar mais juros. Então, vai depender do caso concreto. Para fins de prova, você tem que saber essa classificação aí, né, esses tipos aí possíveis de debêntures, ok? Para a emissão de uma debênture, a empresa vai ter que contratar um agente fiduciário. É uma instituição financeira, né, que vai ser responsável por essa emissão, né, pela captação dos recursos, pela distribuição dos títulos, certo? Então, essa debênture, né, vai ser feita através de um intermediário, né, vai ser distribuída através de um intermediário. Como é que chama esse intermediário? Agente fiduciário, certo? Instituição financeira, né, de obrigatória, né, nomeada na escritura de emissão da debêntures, que vai ser responsável para fazer isso, tá? Então, existem regras, né, relativas a isso. Artigo 66, parágrafo 3º da Lei 6404 vai definir, né, quem pode ser agente fiduciário, vai definir quais as regras, né, os requisitos para um agente fiduciário. Né? 66. O agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função na escritura de emissão de debêntures. Somente pode ser nomeado agente fiduciário pessoas naturais que satisfaçam os requisitos para o exercício do cargo em órgão da administração da companhia e instituições financeiras, especialmente autorizadas pelo Banco Central, que tenham por objeto a administração e custódia de bens de terceiros. Né? Regras aí específicas sobre agente fiduciário. A Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer que, nas emissões de debêntures negociadas no mercado, o agente fiduciário ou um dos agentes fiduciários seja instituição financeira. Então, o agente fiduciário pode ser, a critério da CVM, uma instituição financeira. Não pode ser agente fiduciário. Né? Não pode ser agente fiduciário. Parágrafo 3º. Pessoa que já exerça a função em outra emissão da mesma companhia, instituição financeira coligada ao grupo da emissora, então você tem um banco, né, que vai emitir para ele mesmo, não pode, né, tem que ser um terceiro. Credor a qualquer título da sociedade emissora, instituição financeira cujos administradores têm interesse na companhia emissora, pessoa de qualquer modo coloque em situação de conflito, né, os interesses pelo exercício da sua função. Né? Então, o agente fiduciário tem que ter um terceiro. Aí a lei, né, no parágrafo 3º, tem várias hipóteses aí que vetam, né, algumas pessoas dessa função, né, de agente fiduciário. Oi. Qual lei? Desculpe, né? 6404.
76. Maria. 6404. A lei vai além, né? Substituição, remuneração e fiscalização de agentes fiduciários. Artigo 67 da Lei 6404. A escritura de emissão estabelecerão as condições de substituição e remuneração do agente fiduciário. Ou seja, ele vai ganhar, né, uma comissão, ele vai ganhar um valor fixo, tudo isso é definido na escritura de nomeação. Tá? Deveres. O agente fiduciário representa, nos termos da lei e da escritura de emissão, a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora. São deveres do agente fiduciário proteger os interesses dos debenturistas, elaborar relatório e colocá-los anualmente à disposição dos debenturistas, notificar os debenturistas no prazo de 60 dias do inadimplemento da companhia. Então, o agente fiduciário vai proteger o debenturista. Por quê? Porque você não vai diretamente estar acompanhando o pagamento dessas debêntures. Quem vai fazer isso é o agente fiduciário. Então, ele vai ser um fiscal, né, desta emissão e tem as atribuições aí definidas em lei. Ok? O que mais que eu tenho que te falar? Importante, as debêntures podem ter cláusulas de conversibilidade em ações. O que é uma cláusula de conversibilidade em ação? Significa dizer que você vai comprar uma debênture e essa debênture pode ser conversível em ação. Só para vocês entenderem um contexto. Qual é o contexto? É sempre que é o momento de eu emitir uma ação? Não. Então, a empresa, né, ela escolhe qual é o melhor título que ela vai emitir para se capitalizar e o seu momento. Então, pode ser que nesse momento eu não queira, né, porque não é o melhor momento, ou que os sócios não queiram, emitir novas ações. A emissão de novas ações é uma forma de eu me capitalizar, de eu conseguir mais dinheiro e de eu conseguir mais, né, de que forma que eu faço isso? Conseguindo mais sócios. Só que pode ser que a gente não queira. A gente acha que já tem muito sócio. Não importa a razão. Mas eu emito uma debênture com o seguinte direito. Direito de conversibilidade em ação. Ou seja, eu não estou emitindo novas ações agora. Eu estou pegando empréstimo com você, debenturista. Só que se daqui a tanto tempo, ou no prazo de pagamento dessa debênture, eu resolver emitir ações, você que me emprestou o direito tem preferência. Você poderá, né, converter aquele crédito, né, que você tem em face da empresa, em face de mim, em ações. Então, isso seria uma debênture conversível em ação. Debênture conversível em ação é aquela que pode ser convertida em ação caso uma nova emissão de ações aconteça até o seu prazo de pagamento, ok? Então, isso seria uma debênture conversível em ação. A debênture pode ser nominal e escritural. A gente já viu isso quando a gente falou sobre ações. O que era uma ação nominal? Era aquela ação que o titular da ação constava, né, em um livro de registro de acionistas. Então, a titularidade, né, de uma ação nominal era aprovada, né, pelo nome do acionista num livro específico. Aqui é a mesma coisa, né? Uma debênture nominativa é aquela que a titularidade, né, decorre da inscrição, né, em um livro de registro de debêntures. Já as ações escriturais são as mais atuais, assim como as debêntures. É aquelas que a titularidade, né, vai estar atrelada ao registro do seu titular em conta de depósito. Então, você abre uma conta em uma corretora e dá uma ordem para essa corretora comprar ações ou comprar debêntures para você. Como é que você prova a titularidade dessas debêntures ou dessas ações? Através do seu nome nessa conta de depósito. Então, isso é uma debênture escritural, tá? Mesmo racional que a gente já viu. Assim, o mais importante de debênture, né, já foi dado. As debêntures estão no artigo 52 aí em diante, como a gente já disse. O próximo, né, tipo de valor mobiliário
que uma companhia, né, ou sociedade anônima pode emitir para se capitalizar, né? Primeiro são as ações, segundo são as debêntures. E o próximo, que a lei prevê, né, são as partes beneficiárias. Ok? Partes beneficiárias. O nome é bem sugestivo, né? O que é uma parte beneficiária? É um documento que dá a alguém uma parte de um benefício. Certo? Então, o que são partes beneficiárias? Né? São títulos, documentos, né, negociáveis pela sociedade anônima que consistem na participação nos lucros da companhia, né, da sociedade anônima. Bom dia, professor. Repete, por favor. Claro, né? Então, as partes beneficiárias são títulos que conferem aos seus titulares o direito de participar nos lucros da companhia. Olha só, vou fazer um paralelo aqui. Eu sou acionista, tenho direito a participar dos lucros? Tenho. Tem outra forma da pessoa participar dos lucros sem ser acionista? Tem. Qual é essa outra forma? Comprar esse título chamado de partes beneficiárias. Não vou dizer que é melhor, não vou dizer que é pior. É uma forma diferente de eu participar nos lucros. Ser acionista me dá outros direitos além da participação nos lucros. Pode me dar o direito de voto se for uma ação ordinária, com direito a voto, né? Se for uma ação com direito a voto, corrigindo, melhor dizendo. Porque, teoricamente, é possível ter uma ação preferencial com direito a voto, apesar de não ser comum. Certo? Vai me dar o direito de fiscalizar, vai me dar o direito, né, de retirar-se da sociedade. Então, tem vários direitos, né, por eu ser acionista, que são maiores, né, que são amplos, que são mais protegidos. Mas, inclusive, uma ação é mais cara que uma parte beneficiária. Um outro título que pode ser negociado e pode ser adquirido por mim, que já sou acionista, ou por você, que nem é acionista, é a chamada parte beneficiária. Então, vamos pensar aqui do lado da empresa. O que a empresa fala? Assim, eu preciso de dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, quer me dar o dinheiro, né? Você me dá X reais e eu vou te dar X títulos que vão te dar um direito de ter lucro na companhia. Então, imagine, você compra uma parte beneficiária que vai te dar direito a 1/10, né, do lucro da companhia. Claro que, né, a emissão vai ser, não vai ser uma parte beneficiária, vai ser centenas, né, ou dezenas de milhares de títulos de partes beneficiárias. Então, aquela emissão de partes beneficiárias, então eu fiz uma emissão, né, de 1 milhão de títulos de partes beneficiárias e os titulares dessas partes beneficiárias vão receber 0,1% do lucro da companhia, certo? Então você comprou, né, 10% dessa emissão e você vai receber 10% dos 10% do lucro da companhia. Se o lucro da companhia for 9 bilhões de reais, como é o Itaú, né, ainda assim, 10% dos 10% é muita coisa, né? 9 bilhões, 10%, né, vai dar muito dinheiro, certo? Vamos fazer contas aqui para não dificultar a nossa vida. O fato é que quando você comprou 10% daquela emissão, você vai ter 10% dos lucros que são direcionados aos titulares da parte beneficiária. Você, para ter 10% daquela emissão, você comprou 100 mil partes beneficiárias. E você pagou 100 mil reais. Um exemplo, né? R$1 por parte beneficiária comprada. Você acredita, obviamente, que a empresa vai lucrar um valor significativo e que se você receber os lucros, os seus lucros vão ser o quê? Superiores ao que você investiu. Então você investiu 100, acreditando que daqui a um ano ou no prazo da parte beneficiária, você vai receber 200, por exemplo, né? Então eu invisto um valor acreditando que eu vou receber mais.
Se a empresa, né, tiver alguma situação, como por exemplo a pandemia agora, e tiver prejuízo, eu não vou receber nada. É um papel arriscado esse, concorda comigo? Se a empresa, ao contrário, se der muito melhor do que eu previa, eu vou receber mais do que eu imaginava. Então eu comprei 100 acreditando que ia receber 200, recebi 300. Então esse é um papel, né, mais especulativo, ou seja, que a pessoa compra no risco. Ela vai ganhar? Não sei, vai depender do resultado da companhia. Eu posso, inclusive, negociar isso na bolsa. Ó, comprei a parte beneficiária aqui, 100 mil partes beneficiárias por 10, R$ 1 cada uma, mas eu estou na dúvida, então vou vender a metade, vou vender 50 mil. Então vou lá e vendo. E o cara que acredita que a empresa vai, né, se dar bem, vai pagar R$ 1. Né? Eu posso, inclusive, vender por mais caro, vender por mais barato. É mercado, é negociação. Então, em resumo, né, a parte beneficiária é um título, né, que confere ao seu titular o direito de participar dos lucros. Vai ter lucro ou não é outra história, certo? A parte beneficiária, diferente de uma, né, ação, não tem nada a ver com capital social. Então, não está atrelada ao capital social. As ações, né, elas têm relação com o capital social. Ou seja, elas têm valor nominal, lembra? O que é o valor nominal de uma ação? É o valor que ela representa, né, quando eu divido o capital social pela quantidade de ações. Então, o valor nominal de uma ação é o valor da ação em relação ao capital social que ela representa. Então, você comprou uma ação de uma empresa, né, que tem 100 milhões de capital social e tem 10 milhões de ações emitidas. O valor nominal dessa ação é R$ 10. Ou seja, o valor que ela representa em face ao seu capital social. Aqui eu não tenho nada disso. Em outras palavras, a parte beneficiária não tem valor nominal, pois ela não está atrelada ao capital social. A que está atrelada, né, uma parte beneficiária? Uma parte beneficiária está atrelada ao lucro, né? Ou seja, ao lucro que ela vai distribuir aos titulares desta parte beneficiada, caso tenha lucro. Ok? Então, quando você compra uma parte beneficiária, você está, né, vinculando, né, não o capital social. O capital social é estranho uma parte beneficiária, né, separado. Você está atrelando, né, ao lucro. A lei 6404, né, a lei da SA, regulamenta as partes beneficiárias nos artigos 46 e 47. Então, se a gente for lá para 6404, a gente tem algumas disposições, né, legais em relação às partes beneficiárias. Vou destacar aqui as que são mais importantes, tá? Partes beneficiárias. Característica. Artigo 46. A companhia pode criar a qualquer tempo, sem valor nominal, já vimos, portanto, não está atrelada ao capital social, né? Estranho ao capital social, né? O valor nominal é aquele valor que estaria de face, né? Vinculado ao capital social. A companhia poderá criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal, estranhos ao capital social, denominados partes beneficiárias. Então, né, as partes beneficiárias são títulos criados pela companhia, nos termos do artigo 46. Qual é o direito que esse título vai conferir? Também já vimos, né? Parágrafo 1º. As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia. Então, o titular de uma parte beneficiária vai receber um percentual, né, de um crédito, né, decorrente da participação do lucro. Então, se a
companhia tiver lucro, sou credor de parte daquele lucro. Direito de crédito eventual contra a companhia consistente na participação dos lucros. Então, se a companhia tiver lucro, o percentual do lucro, né, me pertence ou pertence a todos os titulares das partes beneficiárias emitidas. Também já vimos, né? Só para ficar aí bem fixado. Existe um limite, né? Eu posso conceder aos titulares das partes beneficiárias 100% do meu lucro, né? Eu, companhia? Claro que não, né? Porque eu preciso, né, destinar o meu lucro para os sócios também, né? Eu preciso reinvestir parte do lucro para a companhia. Então, a lei permite que eu emita partes beneficiárias, mas limita, né, o lucro a 1/10 dos lucros. 1/10, para quem não sabe, é 10%. Não é isso? Então, parágrafo 2º do artigo 46. A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para a formação de reserva e resgate, se houver, não ultrapassará 1/10 dos lucros. Então, quanto desse lucro pode ser, né, destinado à formação de partes beneficiárias? 10%. Né? 10% é o máximo. Eu vou emitir 10, mas eu quero separar um pedacinho para resgatar a parte beneficiária. Então, um exemplo, né? Eu vou emitir uma parte beneficiária, mas eu quero pegar uma parte do lucro e recomprar essas partes beneficiárias. Porque você pode pensar na parte beneficiária como um lucro, né, único, mas pode ser recorrente. Então, uma forma da empresa reverter isso, ela ir recomprando as partes beneficiárias. Então, eu pego uma parte do lucro e recompro. Então, o total é 10, inclusive com as recompras aí, né, os resgates, tá? Então, isso cai em prova, né, que é o limite de 10% do lucro que pode ser destinado à emissão desse título, que são as partes beneficiárias. Que mais, né? Eu já disse, né? A lei já disse, mas a lei reitera isso. Muitas vezes o legislador faz isso, né? Fala assim, parte beneficiária não é ação. E se não é ação, portanto, eu não posso conferir aos titulares desse título nenhum direito, né, que eu confiro ao acionista, exceto o lucro. Né? O acionista também tem direito ao lucro, mas é o único direito do acionista que eu confiro ao titular desse título. Então, é vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo do acionista, salvo, né, o de fiscalizar nos termos da lei e o do lucro. Então, fiscalização é possível, porque você pode ver os balanços, né, para ver se teve lucro ou não. E o próprio direito, né, em si do lucro. Diferente, aqui também, assim, o que o examinador faz? Você já percebeu isso? Ele mistura as coisas, né, e pega as peculiaridades de cada caso e te cobra. Então, diferente, né, das ações e diferente, né, das debêntures, que eu posso ter a divisão em classes, né, ou espécies, no caso das ações, e eu posso ter as divisões em séries, no caso das debêntures, as partes beneficiárias, né, não posso. Então, parágrafo 4º. É proibida a criação de mais de uma classe ou série, né, das partes beneficiárias. Então, vai ser emissão única, ok? Tá? Isso é importante. Como é que eu emito, né, uma parte beneficiária? Né? Então, as partes beneficiárias poderão ser alienadas pela companhia nas condições determinadas pelo Estatuto ou na Assembleia Geral, ou atribuídas aos fundadores, acionistas ou a terceiros, como remuneração dos serviços prestados. Então, segundo a lei, eu posso, né, emitir uma parte beneficiária como forma de remuneração dos diretores. Então, você vai ser o diretor aqui da companhia. Além do seu salário, da sua remuneração, eu ainda vou te dar um benefício. Qual é o benefício? Né? É você ter direito a receber algumas partes beneficiárias aí pelo seu trabalho. Tá? Então, a lei prevê essa possibilidade. Tá? De alienação a terceiros ou sendo dado de forma, né, gratuita, né, para os serviços prestados em favor da companhia. Então, de novo, a parte beneficiária pode ser, né, vendida,
né, pode ser alienada, ou pode ser dada como forma, né, de contraprestação por um serviço prestado. Pode ser onerosa ou gratuita. Ok? Qual o prazo, né, da emissão das partes beneficiárias, né? Vai estar previsto no estatuto. Então, qual o prazo de duração da parte beneficiária? Prazo de duração. Vai ser de 1 ano? Vai ser de 5 anos? Né? Vai ser, né? Qual o prazo de duração que eu vou pagar esses direitos? Regra geral, estatuto vai dizer o prazo, tá? Regra geral. No caso da atribuição gratuita, né, a lei diz que o prazo máximo é de 10 anos, tá? Então a lei fala assim, ó, se você está dando a título gratuito, como é o caso quando você dá para os diretores, eu estipulo o prazo máximo de 10 anos. Então 10 anos é o prazo máximo de duração de uma parte beneficiária gratuita. Em exceção da exceção, né? Então, a regra que o estatuto vai dizer, a exceção é que se for gratuita é de 10 anos, e a exceção da exceção é que se for gratuita, mas for para os empregados, né? Aí, né, não precisa ter prazo. Então, se a parte beneficiária tiver sido emitida em favor de associação, né, ou fundação beneficentes de empregados, esse prazo máximo de 10 anos não existe. Então, Vale do Rio Doce, né, concede à fundação ou associação beneficente de seus empregados o direito de participar dos lucros, para que ela possa fazer as suas atividades. E aí não precisa de prazo mais de 10 anos. Então, apesar de ter sido de forma gratuita, excepcionalmente, por se tratar de associação beneficente de empregados, esse prazo não tem, tá? Pessoal, não tem jeito. Eu sei que é muita decoreba, eu sei que são coisas, né, bem específicas, né? Mas você precisa estar ligado, fazer questões da OAB aí para ver os assuntos que vão cair, tá? Inclusive, eu já passei já tinha passado 10 questões na aula passada, né, para a OAB. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante que eu esqueci de falar, né? Não, fechamos. Então, fechamos partes beneficiárias, né, e tratamos aí das suas peculiaridades. O próximo título ou valor mobiliário que uma companhia pode emitir é chamado de bônus de subscrição. Tá? Artigo 75 e seguintes da lei da SA. O que são os bônus de subscrição? Também são valores mobiliários, são títulos emitidos pela companhia. Os bônus de subscrição, né, conferem ao seu titular direito de preferência, né, os bônus de subscrição conferem aos seus titulares direitos de preferência para subscrição de novas ações em uma sociedade, de novas ações de uma companhia. Então vamos lá, né? O que a lei pensou aqui? Porra, peraí. Às vezes a ação é muito querida, né? É muito buscada pelos investidores. E o fato dela ser muito buscada podemos fazer, né, ou emitir um título em razão disso. Então você tem uma companhia que a emissão é muito procurada, então a companhia aproveita-se disso e emite um título, né,
para que alguém possa, né, ter direito a subscrever uma ação que ainda vai ser emitida. Então vamos lá. Petrobras, ela pode, se ela quiser, emitir um título que se chama bônus de subscrição. Quem compra esse título tem direito a quê? A subscrever, não é isso? A se tornar acionista de uma emissão que ainda nem aconteceu, que vai acontecer. Então, os bônus de subscrição dão aos titulares desse título o direito de subscrever a ação que vai existir. Então, imagine, uma Petrobras emitiu ações esse ano por exemplo, a R$ 15, certo? Como a empresa, na teoria, né, tá bombando, tá descobrindo cada dia um poço de petróleo novo, né? O preço do barril do petróleo, que é uma commodity, ou seja, que tem um preço internacionalmente cotado, está cada vez mais caro. Então, quem comprou a 15, né, já está vendendo essa ação no mercado secundário, que é lá na Bolsa, a 20, a 30. Ou seja, se houver uma nova emissão da companhia, todo mundo vai querer participar, porque a nova emissão vem num valor menor do que o de mercado. Até porque, se for maior, ninguém vai participar. Ok? Então, a empresa precisa se capitalizar. E uma forma dela se capitalizar é com a emissão de novas ações. Quando ela for emitir novas ações, se ela emitiu agora por 15, ela vai emitir por 20, por exemplo. Certo? E no mercado secundário está 30. Ou seja, todo mundo vai preferir comprar por 20 que comprar por 30, óbvio. Então, para se antecipar essa emissão que ainda vai acontecer talvez no futuro, a empresa fala assim, eu não estou emitindo novas ações agora, porque eu emiti esse ano, agora só ano que vem. Até porque aquele dinheiro que eu captei, eu vou investir primeiro, não é isso? A empresa não simplesmente pega o dinheiro e fica o dinheiro parado, né? Porque ela tem que remunerar os acionistas. Então, o dinheiro tem que ser reinvestido na produção. Então, aquela captação que eu fiz esse ano, né? Eu vou montar uma nova refinaria, eu vou comprar, né? Ou contratar um novo poço de petróleo, não é isso? E vou investir esse dinheiro. Na teoria aqui, 1 ano é o tempo que eu tenho para investir esse dinheiro, certo? 1 ano, teoricamente, acaba esse dinheiro e eu vou fazer uma nova emissão para continuar investindo, montar uma segunda, outra refinaria e assim por diante, certo? Então, na teoria, daqui a 1 ano eu emito uma nova emissão. Você quer se antecipar e me comprar um direito de comprar essa nova ação que ainda vai ser emitida? Você pode fazer isso, né? Como é que eu faço isso? Então, eu vendo para você o chamado bônus de subscrição. Ou seja, daqui a 1 ano, quando eu for emitir uma nova ação, você vai ser o primeiro a comprar. Né? Na verdade, o segundo. O primeiro, quem tem direito são os acionistas, né, já existentes. E de fora, né, você é o primeiro, porque você tem esse título chamado de bônus de subscrição. É óbvio que se a ação custa R$ 15, né, e eu vou emitir lá na frente, não sei ainda o valor, talvez 15, talvez 18, talvez 20. Você vai pagar R$ 1 nesse bônus de subscrição, R$ 2, o valor é menorzinho, né, ínfimo, se comparado ao preço da ação. Porque se você comprou R$ 1, né, imagine, você comprou a ação, o bônus de subscrição é R$ 1. Eu emito a ação daqui a 1 ano a R$ 20. Ou seja, o seu custo total de uma nova ação é 21. Só que o mercado está pagando 30. Então, para você é muito bom esse bônus de subscrição. Ao contrário, pode ser que você compre o bônus de subscrição agora, te dando direito a comprar essa ação daqui a 1 ano a R$ 20, e aí chega lá na época, daqui a 1 ano, ninguém sabe, né? A gente acredita que a coisa vai bem, obrigado. Mas pode ser que a mão do mercado inverta. Ou seja, pode ser que o petróleo, como agora, o barril do petróleo esteja barato. Né? Pode ser que a Petrobras anuncie, né, prejuízo. Pode ser que descubra corrupção. N coisas pode acontecer. Aquele seu bônus de subscrição, né, vai ter valor? Né? Não. Por quê? Porque você comprou um bônus que te dava direito a pagar R$ 20 numa ação e adivinha, a ação está R$ 12 no mercado. Ou seja, quem tem o bônus vai exercer aquele direito? Não vai exercer aquele direito, você vai perder esse R$ 1, certo? Então existe um risco também quando da aquisição desse título, porque você pode ganhar dinheiro, porque vai te dar direito a comprar uma ação num preço menor do que o preço que ela está sendo vendida, ou você pode perder dinheiro porque essa ação, né, está abaixo do valor de mercado e, consequentemente, né, você não vai exercer aquele papel, certo? Então, mas o principal é você saber o que é um bônus de subscrição. Então, um bônus de subscrição é um valor mobiliário, né, que dá direito ao
né, titular desse bônus em fazer o quê? Né? Em subscrever eventuais, né, novas emissões que a companhia venha a fazer, não é isso? E isso é negociado. É uma forma da empresa se antecipar, né, a esse benefício. É uma forma da empresa, né, aproveitar um direito que ela tem de emitir novas ações. Tá? Então vamos lá. Bônus de subscrição. Característica. Artigo 75 da Lei 6404. Vamos lá. Acabei colando aí, copiando, cortou lá, não é ônus, é bônus, né? Bônus de subscrição. Característica 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no estatuto, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Então vamos lá. O título você já sabe o que é. O título que dá direito a exercer a preferência por uma ação. Ponto, já comentamos, né? Existe um limite. Qual é o limite? Quantos bônus eu posso emitir? É o limite, né, do meu capital autorizado. Então você já viu isso também, né? A gente tem sociedades anônimas, né, de vários tipos. Eu tenho sociedade anônima normal e eu tenho a sociedade anônima de capital autorizado. A gente já comentou sobre isso. Não sei se você se recorda. Quando da emissão, né, de ações para a constituição de uma companhia, é muito difícil eu acertar, né, eu definir qual é o valor do capital que eu preciso. Eu posso definir? Posso, mas às vezes não dá para me saber e aí eu deixo isso aberto. Então imagina, o Eike Batista vai montar a OGX lá. Ele especula, imagina, né, faz um estudo financeiro, né, que ele vai precisar de R$1 bilhão para montar a OGX. Mas dá para acertar na vírgula? Dá para ter certeza? Não dá, né? Porque você, né, durante o processo de constituição da companhia, muda o dólar e muitos dos produtos são em dólar, aumenta, diminui, né? O mercado aumenta, diminui o interesse para aqueles produtos e os preços mudam. Então, como é uma formação de uma empresa muito complexa, né, o tamanho do capital social necessário, ele pode ter uma margem, né, para aumento. É diferente de eu montar, né, um pequeno bar na esquina da minha casa. Eu preciso estipular um capital social? Sim. Eu vou lá na loja que compra os móveis, né, e faço um orçamento. Ó, tá aqui, né, o materiais, ó, balcão, geladeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. R$100 mil. Vou no cara que vai fazer a obra e falo assim, ó, quanto você me cobra para fazer isso aqui? O cara vai me dar um orçamento. R$50 mil para fazer a obra. E eu estipulo mais R$50 mil de capital de giro, né? Ou seja, com 200 mil eu faço isso. Eu faço isso e consigo, né, inclusive exigir das pessoas que me dão esse orçamento um prazo para aqueles de 1 ano, 30 dias, por exemplo, para que eles cumpram aquele orçamento, certo? Então eu consigo, com uma maior certeza, no meu exemplo do bar, estipular o quanto de capital necessário eu vou usar. Difícil eu fazer isso numa Petrobras, né, numa petrolífera, porque o tempo de alocação de capital, né, e as variáveis, né, são inúmeras. Então eu posso ou estipular um capital fechadinho de 1 bilhão, ou eu posso dizer, ó, a princípio iremos captar 1 bilhão. Se necessário for, eu posso emitir mais ações de mais 1 bilhão, mais 500 milhões. O estatuto vai definir se a empresa tem capital autorizado a emitir, né? O capital social é através de novas ações, e quanto a esse capital social novo, né? Então, OGX iniciou com 1 bilhão de capital, mas ela tem capital autorizado mais 500 milhões. Ou seja, tem mais 500 milhões a serem emitidos de novas ações. Ou seja, eu só posso, obviamente, emitir bônus de subscrição naqueles 500 milhões, porque é o máximo de capital social, né, que eu posso ampliar sem uma reforma do estatuto.
Então, esse limite, né, do capital social autorizado é, né, o quanto eu posso emitir de bônus de subscrição. De outra forma, né, eu posso dizer que uma sociedade anônima que não tem capital social autorizado não pode emitir bônus de subscrição. Então deu para entender, né? Uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Qual é a finalidade do bônus de subscrição, né? A finalidade é uma programação do aumento do capital social, né? Então, a sociedade anônima se utiliza do bônus de subscrição, para se capitalizar, porque ela vai vender esse bônus, e dois, né, para se programar quanto, né, do aumento do seu capital social, ok? Tá? Bônus de subscrição, então, muito importante. São um dos valores mobiliários aí emitidos pela sociedade anônima. Tá? Aí tem mais regras lá, por exemplo, na lei. A quem compete, né, a deliberação sobre a emissão de um bônus de subscrição? Artigo 76 da Lei 6404. A deliberação sobre a emissão de bônus de subscrição compete à Assembleia Geral se o estatuto não atribuir se o estatuto não atribuir ao Conselho de Administração. Então, né, então a lei vai definir a quem compete o bônus de subscrição. 77. O bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações ou de debêntures. Então vamos lá. Interessante isso aqui. A companhia, quando emitir bônus de subscrição, ela pode vender esses bônus, não é isso? Os bônus de subscrição serão alienados, vendidos pela companhia. Ou pode dar como direito a um acionista, então, por exemplo, né, ou um debenturista. Então, eu já sou acionista da Petrobras e a Petrobras vai emitir novas ações. A companhia, né, me dá o direito de bônus, ou seja, eu posso participar da subscrição e comprar as ações novas, ou inclusive eu posso alienar esses bônus de subscrição e eu vendo isso para mim. Então, uma das formas de uma empresa, companhia, sociedade anônima, a remunerar o acionista, também, que a gente nunca ouve falar menos, né, é o recebimento dos bônus de subscrição. Então, por exemplo, né, todo mundo fala, como é que eu ganho dinheiro com uma ação? Eu compro de duas formas. Eu ganho dinheiro comprando a ação por 10 e vendendo por 20, isso é verdade. E eu ganho dinheiro também, né, recebendo os dividendos. E uma outra forma que eu ganho dinheiro, menos lembrada, é através do bônus de subscrição. Por quê? Porque a empresa, né, quando emite novas ações, vai me dar os bônus de forma gratuita, não pago nada, e eu posso comprar essas ações num preço melhor, estou ganhando dinheiro. Ou eu posso vender, né? Esses bônus são negociáveis também, é um título, valor imobiliário. Então eu vendo, é claro que eu vou vender por R$1, né? O valor é baratinho. Só que se eu tenho 100 ações, são R$100. Se eu tenho 1.000 ações, são R$1.000. Então eu, só por ser acionista e ter direito ao bônus, ou debenturistas, eu recebo esse direito e negocio, né? Eu vendo esses direitos. Por que alguém compra esses direitos? Porque ele vai comprar o direito a R$1 e vai comprar uma ação por 15, uma ação que teoricamente vale 20 no mercado secundário, tá? Então eu posso, né, a companhia pode ou vender diretamente no mercado esses bônus ou dar esses bônus para os acionistas ou para os debenturistas, ok? Basicamente é isso. Por fim, já vou te liberar, me dá mais 10 minutos, né? A gente tem um outro papel menos conhecido, que é o chamado comercial papers. Comercial papers, né? Na verdade, aqui a gente no Brasil são as notas promissórias, tá? Emitidas pela companhia e negociadas como valores mobiliários. Então, notas promissórias ou comercial papers negociadas como valores mobiliários.
Esses títulos, né, eles são emitidos por uma sociedade anônima, também, né, obviamente, por uma SA e negociados nos mercados de valores imobiliários. Já escrevi isso em cima, né? Também funciona como uma forma de captação de recursos. Qual a diferença entre o commercial paper e uma debênture? O commercial paper também é uma dívida. Ou seja, o titular desse título, dessa nota promissória, desse commercial paper, também é um credor de uma sociedade anônima. A diferença é o prazo, né? Os comerciais papers são emitidos para curto prazo. Ou seja, a empresa vai pagar entre 30 e 180 dias. Entre 30 e 180 dias, né, é o prazo de emissão de um comercial paper. E as debêntures são para prazos superiores a 180 dias. O comercial paper, né, não tem uma previsão específica, porque ele vai estar previsto, né, não tem previsão na Lei 6404, está previsto nos estatutos. A gente não tem nenhum artigo que eu possa citar para você, tá? A doutrina, né, fala que isso vai ser previsão estatutária, né, essa possibilidade de emissão dos comerciais papers. Ok? Não é muito cobrado, né, justamente por não ter previsão legal, então fica difícil para o examinador cobrar de você uma coisa que ele não tem a lei para poder, né, dizer como resposta, mas eu cito, mais a título de exemplo, eu cito porque eventualmente, né, você pode ver aí quando você estiver estudando o assunto, mas não cai em prova de OAB, nunca vi cair em prova de OAB e nem concurso, justamente por falta de previsão legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa matéria, né? A próxima aula, para você que já gosta de se organizar e estudar, vamos ver os órgãos da sociedade anônima. Então, a sociedade anônima ela é autorregulada, né? Porque ela já prevê na própria lei órgãos internos de organização, que é a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, a diretoria e o Conselho de Administração. Inverti a ordem, né? Praticamente o último tema que a gente vai estudar, ok? Então, mais uma aula, talvez duas, a gente finaliza a nossa matéria. Tá super tranquilo, tá? Então, se você está estudando, está naquela vibe de estudar bastante para a OAB, né? Já, além de revisar a aula de hoje, já pode entrar no próximo assunto, que é órgãos de uma sociedade anônima. Aí a gente vai ver quais são os órgãos que a lei prevê, que são esses daí, como é que esses órgãos são compostos, né, as competências de cada órgão, como é que eu convoco esse órgão, e algumas regras em relação a isso. Ok? Alguma dúvida?